Fala, parceria! Tô eu aqui com o meu microfone novo para mais um vídeo aqui no YouTube. E nesse vídeo de hoje a gente vai continuar a brincadeira que eu comecei de toda a semana sai uma lista de exercício e depois essa lista de exercício vem aqui ser resolvida para valer, vem ser resolvida ao vivo. E tá aí, ó. Sem muita enrolação, vou começar. E se você tá perguntando, mas Vareta, onde é que tá essa lista? Cara, essa lista, eu mando ela normalmente na sexta ou no sábado, num grupo de WhatsApp que eu criei, que só eu mando mensagem, então ninguém fala nada lá, só eu. E esse grupo vai estar aqui na descrição, fechou? E as aulas que já foram, se você quiser procurar elas, você também encontra elas. Porque eu criei um Classroom e nesse Classroom eu mando as listas anteriores e as resoluções anteriores, fechou? Bom, se você está acostumado aqui, você sabe que eu começo sempre fazendo uma revisãozinha teórica, certo? O que tem nessa revisão teórica, Vareta? Cara, a gente vai ver aqui principalmente o fenômeno El Niño e La Niña e o que está nesse slide aqui, ó. Os principais fatores que influenciam o clima. Cara, a revisão tem que ser rapidinha. Se você quiser um vídeo só disso, me fala que eu te mando. Já tenho ele gravado aqui no canal. Vamos lá. Posição geográfica. O que quer dizer isso, galera? Você sabe que a Terra tem a linha do Equador e as áreas mais próximas da linha do Equador são as áreas que mais recebem energia solar. Significa o quê? Quanto mais perto da linha do Equador você está, mais raios solares você recebe, mais quente você vai ser. Quanto menos raios solares você recebe, mais frio você vai ser. Então, quanto mais para os polos, mais frio, mais perto da linha do Equador, mais quente. Segundo fator, eu vou dizer que esses dois aqui, ó, são os que predominam. É a altitude. Como assim, Vareta? Quanto mais alto você tiver, quanto maior a altitude é sempre marcado em relação ao nível do mar, menor vai ser a pressão atmosférica, menor a quantidade de ar, consequentemente menor a temperatura. Por isso que você vê que região de montanhosa, tal, lá no topo da montanha sempre está congelado. Por quê? Porque lá você tem uma altitude muito grande e consequentemente é muito frio. Esse ano eu fui lá ano passado eu fui pro Peru. E lá no Peru, cara, próximo da linha do Equador, a gente foi para uma região chamada Montanha Colorida e Laguna Humaytay. Cara, a Montanha Colorida chega a bater 5.700, 5.000 metros de altitude. Mano, tinha gelo no caminho, certo? A água virava gelo no caminho. Ah, mas estava perto da linha do Equador? Tava. Mas quando o fator altitude é tão grande, ele consegue predominar. O próximo são as massas de ar. Cara, no Brasil nós temos 5 massas de ar que atuam no nosso território. Não dá para comentar todos aqui, mas sempre que você pensar em massa de ar, você tem que pensar em temperatura. Temperatura quer dizer, ela pode ser quente ou ela pode ser fria. E umidade, ela pode ser úmida ou ela pode ser seca. Se você está lá no nosso grupo, você recebeu a lista de exercício, toda a lista vem com uma revisãozinha. E nessa eu dei uma caprichada. Ou é na que sai semana que vem, na de Brasil. E aí eu botei as 5 massas de ar que atuam no Brasil, que é as que você precisa saber. Vamos lá, continentalidade e maritimidade, isso mexe na amplitude térmica, na variação da temperatura. Amplitude térmica, variação da temperatura. As áreas de maritimidade próximas do oceano são aquelas áreas que vão ter maior essa quantidade de água. A água demora mais para esquentar, faz com que a atmosfera perto sobre ela não esquente tanto. Então, locais com predomínio de maritimidade, você acaba tendo uma menor amplitude térmica. Já locais com locais onde predominam a continentalidade, então áreas de continente, você vai ter as maiores amplitudes térmicas. Por quê? Porque o continente, cara, ele é a terra, asfalto, areia, é um material que esquenta muito durante o dia, mas esfria muito rápido durante a noite. Então isso faz
a temperatura oscilar muito mais. E se ela oscila muito mais, você tem uma maior amplitude térmica. Só você pensar no deserto, né? O deserto é tipo o cúmulo da continentalidade. Ele não tem nem água do mar, nem rio e mal tem umidade relativa do ar. Consequentemente, a, a amplitude térmica lá é muito, muito grande. Para fechar aqui essa primeira parte da revisão, as correntes marítimas. Cara, coloquei aqui, ó, para você um mapinha das correntes marítimas. Corrente quente leva calor, hora a hora, e corrente fria leva frio. Nossa! Vamos lá, corrente quente, você precisa lembrar de uma só, que é a corrente do Golfo. Ó, é o Golfo do México, viu? Não adianta o Trump vir querer mudar o nome dos golfos, mas aqui, ó, ela sai daqui do Golfo do México e ela vai até a Europa e ela ameniza o frio em toda essa região aqui, tanto que esses portos acabam nem congelando, certo? É a única corrente quente que eu já vi aparecer em provas. E as correntes frias, essa sim é mais interessante porque aonde tem corrente fria, você consegue fazer uma associação muito rápida com o deserto, ó. Corrente fria está em azul, deserto. Corrente fria, deserto. Corrente fria, deserto. Corrente fria, deserto. Por quê? Quando a massa de ar úmida passa em cima da corrente fria, como a água está um pouco mais fria, esfria a atmosfera e é comum chover em cima da corrente marítima fria. Consequentemente, chega menos água no continente. Certo? Para fechar a revisão, é vir direto para os exercícios fenômeno El Ninho. Toda vez que eu falar El Ninho, é o aquecimento das águas. Se o El Ninho é o aquecimento, o La Nina é um resfriamento. Ó, El Ninho, fenômeno, você vai ver o vermelhão. La Nina, você vai ver o azulzão. Certo? O que você precisa saber? Aonde ele é, quem é aquecimento e quem é resfriamento, e principalmente, quais são as consequências para o Brasil. Então vem aqui, ó, Brasilzão. No El Ninho, aumenta as chuvas no sul, aí você vai ver em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as catástrofes e tal, e intensifica a seca no Nordeste. Quando a gente fala do La Nina, é diferente. Ela cria um clima seco que vai daqui assim, ó, de Rondônia até a região sudeste e sul. E no sul fica frio pra cacete, certo? Quando tem muito mais ondas de frio. É comum a gente pensar em fenômeno de La Nina, desculpa, quando fica esse clima seco, ser aqueles anos de crise hídrica, principalmente aqui no sudeste. Certinho? Cara, dito isso, vamos para as questões. Questão recente, hein? Você já viu esse desenho aí, ó, da brisa do mar, brisa terrestre, quando você estava até na escola, né, cara? É um tipo de desenho aí comum de você ver. O que está mostrando? Ó, aqui é durante o dia. Durante o dia, o continente, a areia, recebendo os raios solares, o continente esquenta muito mais que o oceano. Então, o ar daqui do continente sobe e o ar que está sobre o oceano vem ocupar esse espaço. A gente chama de brisa marítima que está vindo do mar. Só que à noite a areia esfria muito rápido, a areia fica gelada. Quando você vai na praia dar um rolezinho na praia à noite, a areia está gelada. E a água ainda está mais quentinha, porque a água demora mais para esquentar, mas demora mais para esfriar. Como a água está mais quente que o continente à noite, aqui é noite, forma o fenômeno ao contrário. Aqui o ar está subindo e esse ar do continente vem ocupar o espaço. É a brisa continental, certo? Dia e noite. Analise os esquemas que demonstram o funcionamento da dinâmica dos ventos na faixa litorânea. Esse funcionamento é, letra A, é explicado pelo aquecimento diferencial, tô gostando, da superfície. Você tem um aquecimento superficial da superfície e a consequente formação de um gradiente de pressão. Cara, a área mais quente vira uma área de baixa pressão e aqui fica uma área de alta pressão. O vento sempre sai da alta pressão para a baixa pressão. Aqui fica o contrário, quem está mais quente é a baixa pressão, aqui é a alta pressão. Então, provavelmente essa é a alternativa certa. Mas vamos olhar todas.
Olhando a próxima aqui, letra B. Pela advecção, do ar na vertente da Abarlavento e a seguinte saturação dos níveis mais elevados da atmosfera. Ó, ninguém está falando de níveis mais elevados. Barlavento é quando você tem um morro, então é a área onde está batendo o morro. É barlavento, onde o vento bate, solta vento para o outro lado. Então, nada disso aqui que ele está falando. Letra C. Pelo encontro de ventos alísios em baixas latitudes e a decorrência da ascendência das massas de ar. Cara, nada a ver. O que são ventos alísios? Vamos lembrar, ó. Imagina que aqui... Olha, me dei um desenho no outro. É o mapa mundi. E vou fazer aqui, então, a linha do Equador. Nossa, deu uma tremida aqui. Vou fazer o vento de outra cor. Vamos pegar o vento, vai ser azul escuro. Você tem que... Os ventos alísios são ventos que saem das regiões tropicais em direção às regiões equatoriais. Tropical para a direção equatorial. Não tem aqui. Aqui a gente não está falando de vento saindo de região tropical para equatorial. A gente está falando de oceano e continente. Então, também não pode ser a letra C. Pela formação de movimentos turbilhadores do ar em grande escala e subsequente chuva forte no oceano. Você viu chuva? Turbilhados, movimentos turbilhados é aquele que vai assim, ó, meio tornado, tá ligado? Girando. Também nada a ver. Opa, balancei a câmera aí. Balançou muito, galera. Vocês estão assistindo aí? Foi mal. E pela ascensão da força do ar úmido nas áreas de contato da massa de ar e a posterior formação de nuvens cumuliformes. As nuvens cumulonimbus são aquelas nuvens que se formam nas chuvas de verão, com a ascensão do ar úmido mesmo. Só que aqui ele não está mostrando isso, galera. Na primeira parte do desenho nem tem ascensão do ar no oceano. Vai sobrar como certa, como alternativa que a gente vai marcar, a letra A de amor. Deixa eu pegar minha caneta vermelha, que eu gosto mais de escrever de vermelho. Exercício 2. A média das anomalias registradas durante agosto de 2020. As anomalias do mapa promovem... Pessoal, que anomalia ele está mostrando no mapa? Aqui já é o olho treinado, né, mano? Ó. Quando as águas perto da linha do Equador, próximo ao Peru, estão muito azulzinhas, eu tenho um resfriamento. Se eu tenho um resfriamento das águas do Pacífico, eu estou passando pelo fenômeno La Nina. E a gente falou que o fenômeno La Nina, ele promove frio, principalmente no sul, e seca dessa área que vai Acre, Rondônia, Centro-Oeste, São Paulo e Sul. Estiagens severas no Nordeste. Cara, quem faz isso é o El Ninho. Cara, e se você vacila aqui e erra achando que é o Ninho, você marca essa. Secas prolongadas no sudeste do continente asiático. Cara, difícil, hein? Menor precipitação no sul. Bom, se eu acho que é o La Nina, tem tudo para ser. Longos períodos chuvosos no litoral do Chile. Chuvas intensas na porção sul dos Estados Unidos. Cara, nada a ver. Você tem que lembrar do La Nina. Ele não ia perguntar partes do mundo que você não costuma estudar. A alternativa correta, a letra C. C de Corinthians, que me deu uma alegria e ganhou o Campeonato Paulista. Bora pro próximo. E antes de eu fazer o próximo, fica aqui mais um convite, galera. Nessa sexta-feira, ó, eu tô gravando na segunda noite, acho que esse vídeo saiu na segunda ou na terça. Na sexta-feira, 4 horas da tarde, eu vou fazer um aulão de atualidades. Cara, gosto muito de falar de geopolítica e atualidades. E eu vou falar sobre governo Trump, vou falar sobre guerra Rússia e Ucrânia, vou falar sobre o BRICS
e a ideia da moeda, as expansões que ele está fazendo, fazer uma análise sobre BRICS. E vou falar um pouco sobre a geopolítica ambiental, porque o Brasil vai sediar a conferência de mudanças climáticas esse ano. É uma aula gratuita, certo? É uma aula gratuita. Eu vou até voltar aqui para botar as informações, que vai acontecer na sexta, dia 28/3, às 16 horas. Ah, Vareta, vai ser aqui no YouTube? Não, eu vou fazer ela via Google Meet. Ah, então não dá para entrar aqui e assistir? Não. Você vai ter que clicar no link que vai estar na descrição ou no link que está lá no meu Instagram, certo? O meu Instagram está aparecendo aqui na tela aqui embaixo, é @professor.vareta. E lá você cai num grupo de WhatsApp também. Cara, eu trabalho tudo com grupo de WhatsApp, tá tudo na mesma comunidade para proteger os seus dados, comunidade dessa protegida. E lá no dia da aula eu vou enviar o link. Cara, Google Meet primeiro, garante que você consiga participar melhor do que pelo chat do YouTube e gera um comprometimento melhor. Eu ia fazer essa aula cobrando 5 a 10 reais, sabe por quê? Como é de graça, a galera se inscreve e leva tudo na várzea. Mas brasileiro, velho, é pão duro. Que se você me pagar R$2 nessa aula, você vai, você assiste, você anota, você tira a dúvida para honrar os seus R$2. Mentira ou não? Verdade, né, velho? Então, tá convidado para essa aula, certo? Então, ó, vai ter o convite para essa aula para você entrar aqui no grupo e vai ter também para receber os exercícios e pegar as listas anteriores. O Classroom vai estar todo lá. Vou deixar tudo na descrição. Vamos para o próximo exercício, o nosso querido amigo Monte Everest. O Monte Everest é o pico mais elevado do planeta, localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira da China com o Nepal, com 8.848 metros de altitude. Possui 5 estações meteorológicas diferentes em altitudes, funcionando desde 2019. Entre elas, a estação mais elevada do planeta, nossa, imagina o trampo para levar as coisas lá, a 8.430, que registra dados valiosos para a climatologia. Esse projeto foi liderado pelo Dr. Paul Andrews Mackenzie, geógrafo e climatologista, cuja equipe treinou por meses, tem que treinar mesmo, para instalar a estação meteorológica em tais condições adversas em menos de 90 minutos. A dificuldade da instalação na altitude citada vamos lá, o que a gente falou de altitude? Quanto mais alto, mais frio. Cara, e se bate temperatura negativa ali com 3, 4 mil, imagina com 8 mil deve ser um frio do cão. Para quem não sabe, o gradiente térmico para cada 100 metros de altitude que você sobe, a temperatura cai 0,6 graus Celsius. É lógico que tem outros fatores atuando na temperatura além da altitude, mas aqui você consegue ter uma noção já do que vai acontecer. Outra coisa, você que acompanha futebol está acostumado, né? É a ideia do ar rarefeito. Falta oxigênio. Ó, vai ter jogo da eliminatória da Copa hoje, amanhã, sei lá, Brasil e Argentina. Mas uma das coisas que tem surpreendido é a Bolívia tá bem. Sabe por quê? A Bolívia tá mandando jogo no segundo estádio mais alto do planeta. E aí, cara, todo mundo que vai jogar lá sofre com ar rarefeito. Os bolivianos estão acostumados, moram lá, já estão mais treinados e acabam a Bolívia tendo essa vantagem. O único time peruano, aí eu fui pro Peru, manjo muito da história peruana agora, hein? Brincadeira. Mas o único time peruano campeão da Libertadores é o Cienciano de Cusco. Por quê? Porque em Cusco, cara, é 3.000 e tantos metros. Então todo mundo que vai jogar lá sofre com esse rarefeito com a altitude, sente mais cansado e tal. E aí os caras ganham o jogo. Então vamos lá, nós temos que procurar alguma coisa que fale de frio e ar rarefeito. As elevadas condições de umidade proveniente do derretimento da neve, não. A ocorrência de chuvas intensas, cara, quando chove é só neve mesmo, não tem chuva. As temperaturas reduzidas eu gostei e a baixa concentração de oxigênio, cara, tudo para ser essa. Aos dias mais curtos nessa altitude, o que interfere no dia ser mais longo ou mais curto é a latitude e a estação do ano. E a elevada pressão atmosférica? Não, lá em cima é a baixa pressão atmosférica. Pressão atmosférica, quanto mais alto, menor a pressão. Por isso, a alternativa, de novo, letra C. C de camisa 10 da seleção. Nem sei quem tá jogando de camisa 10 da seleção,
mas temos que ganhar da Argentina. Pelo menos isso dê essa alegria à seleção brasileira. Se você sabe quem é o camisa 10 da seleção, manda aqui embaixo. É o Vini? Próxima questão, FUVEST. Você tá vendo aqui que eu trouxe só vestibular pedreira, né, mano? Não trouxe a universidade da esquina, do fundo de quintal. Não, trouxe aqui FUVEST, UNESP, só exercício de universidade pública. Vamos lá. Aqui é uma coisa típica de você misturar clima com vegetação. Isso é muito, muito comum nas provas, certo? Se você faz prova de vestibular, você sabe do que eu tô falando. Então, vamos lá. Nossa, já tô com 20 minutos de gravação. O gráfico mostra a variação do número de folhas e de uma espécie de árvore ao longo do ano, bem como a variação da temperatura mínima e da pluviosidade em que há presença nessa planta. Com base na variação do número de folhas da planta e a característica de clima 1, tal variação está relacionada... Cara, vamos lá que é facinho esse, ó. Pluviosidade, temperatura mínima é o laranjado, ó. Temperatura mínima. Baixinho. Aqui para 14 graus e a mínima aqui de novo baixinho. Primeiro, eu já posso falar que está no hemisfério norte, né? Porque as menores temperaturas estão aqui nas pontas do ano. Segundo, olha essa temperatura mínima. Você acha que no clima tropical e no clima equatorial você tem temperatura de quase 0 graus? Meu, a gente mora no Brasil, velho. Temperatura aqui, mano, clima tropical é calor, 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 calor e onda de calor. No clima equatorial, então, mais ainda. Só sobra pra gente o clima temperado. E aí a gente só testa, ó. Clima temperado com mínimas baixas, beleza. Pouca chuva nos meses mais frios, pouca chuva nos meses mais quentes. Olha lá, meses mais quentes está aqui, né? Quando a mínima é mais alta. E a chuva está aqui perto também. Então é pouca chuva nos meses mais frios. Pouca chuva nos meses mais frios, letra D de dado. Seguinte, se você chegou até aqui do vídeo, fala uma coisa. Você prefere que eu vá direto para a resolução do exercício e pule a revisãozinha do começo? Ou você acha que a revisãozinha do começo vale a pena? Para eu ter uma noção, eu vou fazer esse teste aí. Eu quero que os vídeos fiquem um pouco mais curtos. Vamos lá para mais uma aqui, ó. Para a gente focar de novo na área de ventos. Vamos lembrar que vento é o ar em movimento, certo? E você sempre vai ter o deslocamento do vento da alta pressão para a região de baixa pressão, que normalmente essa daqui região aqui é mais quente, certo? Ó, forte radiação solar, baixa pressão, o vento, olha nesse primeiro aqui, vento está indo do oceano para o continente. Olha esse daqui, ó, fraca radiação solar, forte radiação solar, eu vou falar que é verão. Demorou? Fraca radiação solar, eu vou falar que é inverno. E no inverno aqui tá fraco, então aqui ficou mais, o oceano ficou mais quente, ó. Então tá tendo o vento nesse sentido do continente para o oceano. E quando eu vejo o vento do oceano para o continente, do continente para o oceano, eu começo a lembrar de um clima que pega essa região aqui. Cara, que é um clima muito bem definido, que no verão você tem ventos quentes e úmidos vindos do oceano em direção ao continente, provocando muita chuva, até alagamentos, enchentes, certo? Porém, no inverno é o oposto, o vento vem do oceano, do continente para o oceano frio e úmido. Como chama esse clima aqui? Se você lembrou, ele chama de clima de monções, certo? E é nele que vai matar, ó. O fenômeno esquematizado nas imagens, cuja área de ocorrência está delimitada no mapa, corresponde... Nossa, Vareta, eu não lembrei do clima de monções. Nossa, agora que eu vi, ó. Saiu torto o mapa aqui, galera. Saiu de ponta cabeça, foi mal. Então, o que eu faço? Se você não lembra, cara, você vai por eliminação, sempre. Vamos lá.
A condensação atmosférica, responsável pelo resfriamento do ar úmido em superfície, resulta na ocorrência de orvalho e nevoeiro. Cara, orvalho e nevoeiro na região oceânica, condensação atmosférica, você tem uma parte do ano que está fazendo vento do continente para o oceano? Acho que não. Monções de inverno e de verão caracterizados pelo sistema de circulação que determinam períodos de chuva e de seca. Cara, vai ser essa. C. Frente estacionária classificada como frente fria. Cara, frente fria ou frente estacionária é um ar que fica parado, certo? Quando a gente teve aquele ar quente, que formou uma bolha de ar quente aqui no Sudeste, cara, aquilo lá é uma frente estacionária, certo? Frente fria que vem do sul, que quando bate com essa frente quente, a gente tem que uma massa de ar fria, quando encontra com uma massa de ar quente, gera o fenômeno chamado de chuva frontal, que aí causa chuvas não necessariamente torrenciais. Inversão térmica é um fenômeno mais sentido nas cidades. Ela é uma anomalia climática mais urbana. É quando o ar quente fica... o ar frio fica próximo da superfície e o ar quente fica na parte mais alta e impede a circulação atmosférica. Não é isso que ele mostra. E ressaca. Cara, ressaca tem a ver com coisa do mar, não tem nada a ver ali. Ou com coisa que você tomou. Também não pode ser. A alternativa correta é a clima de monções. Fechou? Então, nessa eu matei mais um vídeo fazendo aqui resolução de prova para vocês. Esse vídeo ficou grande, hein, mano? A próxima eu vou fazer só direto a resolução, sem um resuminho, e vamos ver o que a galera acha. Fechou? Beijo no coração e bora pra facu.